Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos abordar então as principais ferramentas que o encanador usa no seu dia a dia. A gente vai falar aqui das principais, né? Pode ser que falte uma ou outra, mas eu tentei englobar aqui, né, ferramentas que eu vejo no dia a dia de um encanador, as principais, tá bom? Para exercer os serviços no sistema hidráulico, em canos e tubulações, seja em indústrias, tarefas domésticas ou empreendimento individual, o encanador precisa ter agilidade nos serviços. As ferramentas a seguir são essenciais para encanadores, pois desempenham a função de auxiliar e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Vamos ver, né, abaixo as ferramentas que elas, além de servirem, né, algumas delas são assim indispensáveis, né? Outras elas poderiam ser dispensáveis, mas elas geram uma produtividade, né? Elas vão otimizar o trabalho, tá bom? Primeira ferramenta aqui, o arco de serra, tem como função serrar os tubos. O arco de serra pode ser ajustável para trabalhos com diferentes tamanhos de lâmina, né? Então aqui ele pode ser adaptado para... Essa daqui está com o dente pequeno, né? Mas ela pode ser ajustável. Ela não é uma ferramenta rígida, ela pode ser modular. Então você vai utilizar ela para você serrar um cano. Às vezes o comprimento do tubo ali ele vem no tamanho de 2 metros, 3 metros. E a tubulação que você precisa é menor, então você vai fazer a medição certinha e serrar com o arco de serra, tá bom? Chave de grifo é uma ferramenta manual de fácil manuseio utilizada para fixar, soltar e manipular tubos e peças de diversos formatos. Então aqui, mais uma ferramenta, a chave de grifo. Outra ferramenta assim, mais para aumentar a produtividade também. A chave inglesa, nos serviços hidráulicos, a chave inglesa serve para a colocação de torneiras, evitando arranhões. Sua regulagem pode ser controlada por quem está fazendo uso dessa ferramenta. Então ela tem aqui um ajuste. Ó. Vou tentar aqui mostrar. Ela tem um ajuste aqui. Ó. Ela pode descer aqui. Aqui é a chave inglesa. Quando você se deparar com essa aparência aqui, você saiba que está lidando com a chave inglesa. Nessa aula aqui a gente só está apresentando as ferramentas, tá bom? A gente não vai fazer demonstração. Chave de boca é a ferramenta indicada para trabalhos que exigem apertar ou soltar porcas e parafusos, né? Vamos grifar aqui, ó. Porcas e parafusos. Com cabeça sextavada. No trabalho diário do encanador, ela pode ser usada para a fixação de louças sanitárias. Então, além de outras ferramentas que também servem, né, para fixar parafusos, como as chaves, a gente também tem essa chave de boca aqui, que depende muito do formato do parafuso, né? Essa ferramenta aqui é muito útil. Vai fixar um vaso no chão, né? Fixar um lavatório, fixar até mesmo o armarinho ali. Muitos deles vão utilizar as chaves de fenda, né? Chave de fenda, chave Phillips, mas a chave de boca também é muito útil. Então é muito importante destacar ela no uso diário do encanador. Furadeira. No trabalho diário do encanador, a furadeira é utilizada para a colocação de louças sanitárias e outras possíveis de utilização, né? Então, normalmente ali no banheiro, onde já vai ter colocado toda a parte de azulejos, né? Ou na parede mesmo, se não tiver o azulejo, você vai precisar fixar, por exemplo, um armarinho, né? Aquele armarinho onde se guarda os itens de higiene pessoal, ou fixar uma saboneteira, ou fixar um armarinho que fica embaixo do lavatório, as próprias louças também, né? Então você precisa ali furar de forma correta, né? Porque senão você teria que utilizar, por exemplo, palhadeira, ponteiro, e eles não têm precisão no furo. Né? Estou explicando como se fosse uma pessoa que nunca fez esse tipo de serviço, né? Para quem já sabe é óbvio que é a furadeira, né? Mas eu estou fazendo a explicação mais abrangente. Então, vai ter aqui, ó, vai colocar a broca certa, né, que é o tipo de furo certo aqui, tem de vários tipos. Sendo para a parede, vai ter o tipo de broca específica, na hora que você comprar vai ser explicado isso. E aí você vai fazer o furo para poder colocar esses itens que foi mencionado, né. Maçarico a gás é uma ferramenta térmica que serve para soldagem em tubulações.
remover tintas, escolher materiais, entre outras funções, né? Então, algumas pessoas utilizam, né, mesmo que não sendo recomendado, para poder aquecer o tubo, né, em situações assim extremas, né? Isso não é recomendado, né? Recomendado é você comprar os tubos e as conexões já específicas para aquilo. Mas muitas vezes ali você não consegue engatar ali, adaptar um tubo no outro, você precisa aquecer ele para ele ficar mais maleável, né? Para ele ficar mais moldável. E para essas também, para essas situações aqui, a soldagem. Então, se o tipo de tubo ele não é o tipo de conexão a frio, né, que a gente fala, é necessário fazer essa soldagem com o maçarico, remoção de tintas, né, encolher materiais, né, também para alongar, e outras funções também que só no dia a dia que você vai ter contato. Então, aqui o maçarico a gás é uma ferramenta, digamos, mais sofisticada, né. Opa, tá mesmo o nome aqui mais errado, isso aqui é a morsa de bancada. Eu vou, na hora de fazer o PDF, eu vou alterar aqui. É morsa o nome disso aqui. São geralmente montados em bancadas e possuem duas partes chamadas mordentes, que se deslocam aproximando-se uma da outra para segurar ou apertar peças e componentes a serem trabalhados, como por exemplo tubos, por exemplo. Então aqui eu coloquei um item adicional, que é a morsa, não é todo mundo que utiliza, né? Mas algumas aplicações pode ser exigida, mas não é comum, eu coloquei mais como um complemento mesmo. Alguns encanadores utilizam a morsa também para auxiliar nos seus trabalhos. Aqui, marreta, talhadeira e ponteira, né, para poder fazer corte nas paredes. Depois que ergueu ali a alvenaria, né, não sendo a alvenaria estrutural, porque a alvenaria estrutural já tem os pontos certos de passagem, mas sendo a alvenaria convencional, você vai ter que fazer o furo ali na parede, né, o rasgo depois da parede montada, para poder passar a tubulação, né. Então você utiliza marreta, talhadeira e ponteira. Ferramentas complementares. Conjunto. Para perfurar paredes, o próprio contrapiso, né. Na laje não precisa, que a laje já vai ser previsto já o local de passagem, né? Não se pode fazer furo em laje, laje nem pilar. São elementos estruturais. A linha de pedreiro, né, para poder fazer o alinhamento, principalmente da parte do esgoto. O esgoto não pode sair fazendo desvios, ele tem que seguir um alinhamento correto, né, um alinhamento de 45 graus, ele tem que sair na posição e sair reto, não pode perder alinhamento. Nenhuma das tubulações pode, né, mas o esgoto é mais rigoroso ainda. Então, linha de pedreiro, um material complementar. A trena, né, para você poder medir, seja para você cortar ali o tubo, né, para você serrar ele no tamanho correto, para você medir o tamanho das paredes, e assim por diante, né. A trena é um elemento indispensável. Pelo menos uma trena de 5 metros. Tem trena de 3 metros, aí ela vai ficar muito limitada. Nível de mão, né, colocação dos tubos nas alvenarias de forma correta, né, para poder ficar nivelado, não ficar torto, né, talvez tem que fazer ali um traçado vertical e depois horizontal, tem que colocar no nível certinho para não ficar torta a parede, né, para não ficar, por exemplo, assim, igual acontece muitas vezes, né, para você fazer um alinhamento correto. A régua de alumínio, o chumbamento de tubos em profundidades corretas, né, para poder ficar alinhada a parede e depois alinhar o acabamento. Você não pode deixar ali vamos supor, você tem a parede e o acabamento depois do furo ficar um pouquinho para frente da parede, assim, não pode, né? Porque depois que você vier fazer o acabamento, a parede tem que estar toda alinhada. E se você tiver que corrigir essas profundidades, né, esses desalinhamentos, vai gastar mais. Então a régua serve para isso. A lixa, né, serve para poder aqui melhorar, né, a parte de aderência aqui, ó, antes de aplicar cola. Ela serve para melhorar a abrasão da cola, né, se tratando de um sistema de água fria, onde você vai aplicar cola para poder colocar a conexão ou outro tipo de... colocar uma conexão aqui, né, um joelho, uma luva. Então é útil, né, você fazer a aplicação de uma lixa, né, você lixar a superfície.
E por último aqui o conjunto de chaves, sendo por exemplo chave de fenda, Phillips, né? E entre outras atividades diversas, né? Pode ser para apertar parafuso, soltar parafuso, apertar outro tipo de ferramenta também, outras ferramentas que já fui mencionado, pode ser que seja necessária a utilização de algum tipo de chave, né? Então, um conjunto de chaves é parte indispensável no uso do encanador, tá bom? Essa aula vai ser sobre isso mesmo, tá bom? Espero que tenham gostado, tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Abraços e até mais.